Esta manhã eu quero falar sobre uma personagem chamada Pedro Iscariotes. E já estou a ver os irmãos a pensar assim, agora é desta vez em que o pastor Brice se passou de vez. Ele às vezes tem assim umas ideias e tal, Pedro Iscariotes, mas quem é o Pedro Iscariotes? Bom, o título não é engano, é propositado, é também para chamar a vossa atenção. E eu gostava de falar sobre duas personagens da Bíblia esta manhã, por contraste uma com a outra. Uma é Simão Pedro, outra é Judas Iscariotes. E, antes de mais, vamos saber o que é que aconteceu com cada um deles. Ok? Então, o que é que aconteceu com Judas? Diz a palavra de Deus que ele traiu Jesus por 30 dinheiros, 30 moedas de prata. E em Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16, nós encontramos as seguintes palavras. Então um dos 12 chamados Judas Iscariotes foi ter com os príncipes dos sacerdotes, os principais dos sacerdotes, e disse: que me quereis dar e eu vos entregarei, referindo-se a Jesus. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então buscava oportunidade para o entregar. Portanto, isto foi o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele traiu Jesus, entregou Jesus por dinheiro, por 30 moedas de prata, entregou ao poder do templo, sabendo que Jesus iria ser preso, possivelmente morto, torturado, morto. Ele que era um dos discípulos que tinha andado 3 anos e meio com Jesus, juntamente com todos os outros. Agora vamos ver o que aconteceu com Pedro. Pedro negou de forma reafirmada, reiterada, Jesus, portanto, negou Jesus 3 vezes na hora mais difícil. Lá em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo 22, estamos na altura das constipações e tal, por isso não se admirem. Lucas 22, 54 a 62, diz assim: então, prendendo, o levaram, Jesus, e o meteram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguiu de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos eles sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu também és deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase uma hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é Galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E vendo-se o Senhor, olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Ele negou Jesus 3 vezes. Então, irmãos, vamos ver. Ambos praticaram, Judas e Pedro, ambos praticaram erros muito graves. É que podemos mesmo dizer que praticaram erros muito graves na sua vida. O erro de Pedro não foi menor do que o de Judas. Ambos traíram Jesus. Um de uma maneira, outro de outra. E eu quero lembrar aquilo que diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 28 a 33, que diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Pedro negou Jesus 1, 2, 3 vezes. Foi uma coisa séria. Não foi uma brincadeira. Não foi menos do que Judas fez. Não foi menos grave a atitude de Pedro neste momento do que a atitude de Judas. Quando nós lemos na carta aos Hebreus, nós encontramos umas palavras muito duras que o autor da carta escreve para os convertidos do judaísmo, vindos do judaísmo, e que depois abandonaram também a fé em Cristo.
Quando diz lá no capítulo 6, versículos 4 a 6, diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e os põem ao vitupério. Um dia uma jovem, já há muitos anos, veio ter comigo a chorar, mais ou menos aqui nesta altura, depois de um culto, com este texto aberto. Ela tinha-se convertido uns anos atrás, depois abandonou a igreja, e eu agora estava a vir novamente, e ela abriu-me este texto e disse: pastor, olha o que diz aqui. E as lágrimas caíram. Ela considerou este texto como sendo um texto que fechava a porta a uma restauração, fechava a porta a um arrependimento, fechava a porta porque ela uma vez tinha tido fé e depois deixou de ter e agora queria se aproximar de Jesus novamente, e agora este texto parece que lhe fechava a porta na cara. Mas quando nós vamos ver a palavra que é utilizada para impossível, a palavra aduvarós, aqui é traduzida por impossível, mas também pode ser traduzida por impotente ou fraco. Isto é, não é fácil voltar atrás para quem abandona a fé. Ou seja, para quem entra em apostasia. Não é uma questão de deixar ou não vir à igreja, é uma questão de abandonar a fé em Deus. Deixar de crer que Jesus é o Filho de Deus. Não é fácil. Não quer dizer que seja impossível, que essa pessoa não possa ter restauração, que essa pessoa não possa ser, Deus não a possa acolher novamente. Porque é importante reconhecer que o mesmo autor, na mesma carta, capítulo 4, versículo 16, antes diz isto: cheguemos, pois, com confiança, como já lemos hoje, ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia e achar graça. Diga comigo: misericórdia e graça. Jesus manifesta-se através, essencialmente, da misericórdia e da graça, não é? E estamos a falar de um trono de graça. O trono de Deus não é um trono de acusação. O trono de Deus é um trono de graça. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Portanto, é pela graça que nós estamos aqui. Eu acho que nós não temos a noção do que é a graça de Deus. Eu acho que muitas vezes nós passamos ao lado, entramos em esquemas religiosos, em mentalidade religiosa, e esquecemos do que é essa coisa gloriosa que é a graça de Deus, essa maravilhosa graça, a Amazing Grace, que nós cantamos com tanta alegria, mas depois chutamos para canto pensando: bom, a graça é uma coisa relativa. Não, a graça cobre-nos. O trono de Deus é um trono de graça. Amém? É um trono de graça. Misericórdia. Jesus é misericordioso, Deus é misericordioso, e nós podemos achar misericórdia e encontrar graça. Sabe porque é que Jesus disse a Pedro que ele deveria perdoar não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7? Que quer dizer, sempre que for preciso. Sabe porque é que Jesus disse isso a Pedro? Eu vou lhe dizer: porque isso é o caráter de Deus, isso é aquilo que Deus faz. Amém? Amém? É aquilo que Deus faz. Nunca Jesus iria dizer a uma pessoa para fazer uma coisa que Ele não faria. Nunca iria dizer a uma pessoa para fazer uma coisa que o Pai não faria. Não. É o caráter de Deus. A graça. É claro que muitas pessoas ainda estão nos tempos do Antigo Testamento e não veem o Deus de graça. Veem um Deus de vingança, um Deus de justiça rigorosa, um Deus de penalidade, um Deus da lei, um Deus de penalização, e custa-lhes a ver o Deus da graça, porque ainda não passaram para as páginas do Novo Testamento, em que Jesus é a expressão mais clara da imagem de Deus, é a revelação mais perfeita de quem Deus é. E Deus é um Deus de graça. Judas traiu Jesus por ambição, por dinheiro. Aquilo que leva muita gente à perdição. Aquilo que leva muitos governantes em todo o mundo a perderem-se por corrupção. Aquilo que leva muita gente que não são governantes também a serem corruptos. Numa corrupção mais pequena, numa escala mais pequena talvez, e que não vem nos jornais. Mas alguma coisa, esta ambição por dinheiro, é alguma, por os bens materiais, é qualquer coisa que destrói a vida das pessoas. Há pessoas a destruir a sua vida completamente, a destruir a sua família, a destruir os seus valores, a destruir as suas amizades, os seus relacionamentos, por causa de ganharem mais dinheiro, por causa dos bens materiais.
E no fim, quando baterem as botas, os bens materiais ficam cá todos. E ninguém se vai lembrar deles com muito carinho. Ao contrário, aquele que não se esgatenha todo por bens materiais, que ganha o seu pão para si, para a sua família, para ter uma vida digna, mas que tem tempo para a família, tem tempo para os amigos, tem tempo para fazer o bem, quando partir, ele vai ser lembrado. Amém? Judas traiu Jesus por ambição, por dinheiro, mas Pedro traiu Jesus por cobardia, com medo de ser preso, torturado ou morto. No fundo, para mim, estão ao mesmo nível. Judas Iscariotes e Pedro estão ao mesmo nível. Por isso é que eu chamei ali Pedro Iscariotes. O mesmo nível. Eram feitos da mesma massa, como todos os outros, de resto. Feitos da mesma massa. Estavam ao mesmo nível. Agora, as consequências na vida de ambos, do erro que eles cometeram na vida de ambos, foram muito diferentes. É verdade. Um suicidou-se. O outro veio a ser uma coluna forte da igreja. Uma coluna muito forte. Um autodestruiu-se. Outro edificou o reino de Deus. Será que Jesus gostava mais de Pedro do que gostava de Judas? Acham que Jesus gostava mais de Pedro do que de Judas? Não. Claro que não. Claro que não. O que é que fez a diferença então? O que fez a diferença foi a atitude de cada um deles em relação ao erro que cometeram. Foi isso que fez a diferença. O Deus é o mesmo, o amor por eles era o mesmo, o investimento de Jesus na vida deles foi exatamente o mesmo, mas aquilo que fez a diferença, no presente e no futuro destes dois homens, foi a sua atitude face ao seu erro. Foi isso que fez a diferença. Judas revelou remorsos e acabou por autodestruir-se. Pedro arrependeu-se e, como resultado, foi restaurado. Amém? Amém? Pedro foi restaurado. Um erro tão grave como o de Judas, mas foi restaurado. Mas Judas não foi. Então qual é a diferença entre o remorso e o arrependimento? Há várias. Eu vou falar aqui sobre algumas. O arrependimento vence o sentimento de culpa, mas o remorso não. A pessoa, quando se arrepende verdadeiramente de ter feito algum mal, ela vence o sentimento de culpa. Ela não fica com um peso de culpa em cima dos seus ombros. Mas quem tem apenas remorsos, fica. Porque quem tem remorsos, pensa assim, epá, e agora? Fiz mal, mas no fundo não se arrepende da natureza do seu ato. E o sentimento de culpa é qualquer coisa muito sério, que amarra muita gente ainda hoje. Há muita gente por aí com os ombros em baixo por causa do peso de um sentimento de culpa, de algum erro que cometeram na sua vida, e carregam aquele peso terrível da culpa. O sentimento de culpa é uma coisa terrível e vem logo desde crianças. É uma coisa perfeitamente humana, profundamente humana. Desde crianças que nós procuramos sacudir a culpa dos nossos erros para o parceiro, justificar com os outros. Ele é que começou, ele é que fez, eu fiz porque ele também me fez a mim, porque é insuportável o sentimento de culpa. Então nós chutamos para o lado. Mas quando nós nos arrependemos do nosso erro verdadeiramente, vencemos o sentimento de culpa. O arrependimento restaura a pessoa que pecou, a pessoa que errou. Há restauração. O arrependimento dá lugar à restauração. O remorso não. O remorso é aquela pessoa que fez alguma coisa mal e disse, epá, eu podia ter feito a coisa de outra maneira sem provocar este estrago. Mas ele não se arrepende de ter feito aquela coisa. Mas aquele que se arrepende, arrepende-se de ter feito aquilo que fez. Não se arrepende das consequências. Isso é remorso. Arrepende-se de ter feito aquela coisa que fez. Então, o arrependimento restaura a pessoa que errou, a pessoa que pecou. E é por isso que a Bíblia diz que nós devemos pedir perdão a Deus, porque o sentimento de perdão de Deus, a convicção de que Deus nos perdoa, de que Deus é um Deus perdoador, é um tal Deus que perdoa 70 vezes 7.
Esse Deus que está disponível para quando o nosso coração é sincero e nós nos arrependemos verdadeiramente diante de Deus e repomos, não é, as coisas que fizemos de mal. Então Deus, nós podemos sentir o perdão de Deus. Podemos, e esse perdão é como se fosse uma nova vida que nos é dada, uma nova oportunidade. Qualquer coisa novo. Qualquer coisa que é uma estrada que se abre novamente. Já não vemos as barreiras, os muros à nossa frente, vemos uma estrada. Porquê? Foi o perdão de Deus que fez isto. Foi o sentimento, a convicção de que Deus nos tem perdoado. Que Deus é um Deus de misericórdia e um Deus perdoador. O arrependimento implica restituição moral ou espiritual. O remorso, não. Judas, o que é que ele restituiu? Ele tentou restituir apenas o dinheiro que lhe tinham dado. Foi devolver o dinheiro aos sacerdotes, porque estava cheio de remorsos. E nem os sacerdotes aceitaram aquele dinheiro, porque disseram: isto é dinheiro de sangue. Os sacerdotes, neste caso os corruptores, foram mais lúcidos do que o corrompido, do que Judas, que era um discípulo de Jesus. Foram mais lúcidos. Aquele era um dinheiro de sangue. Eles não quiseram de volta. Era um dinheiro sujo. Não quiseram de volta. Na altura ainda não se fazia lavagem de dinheiro. Era um dinheiro sujo, era um dinheiro de sangue. Então o que é que eles fizeram? Olha, usaram para comprar um cano para enterrar os mortos. Não quiseram dinheiro. Mas a única coisa que Judas quis restituir foi o dinheiro. Não era isso que ele devia restituir. Mas o que é que Pedro fez? Pedro deu a sua vida pelo Evangelho. Aquilo que Pedro fez para recuperar, para restituir o mal que tinha feito, por ter negado Jesus 3 vezes, foi pôr-se na linha da frente e dizer: eu estou aqui para servir o Mestre. Eu fiz a asneira. Eu fiz a asneira. Ele bem me avisou. Eu fiz a asneira. Mas o meu Deus é perdoador. E eu vou servi-lo até ao fim da minha vida. E foi isso que ele fez. Deu a sua vida pelo Evangelho. Meus irmãos, há uma coisa que eu gostava que ficasse nesta pregação. Uma frase que eu gostava que vocês gravassem na vossa mente e no vosso coração. Não se pode definir uma pessoa por um erro. Estou certo? É verdade que alguns aqui já cometeram erros. Quem é que já cometeu erros? Olha, eu cometi. Ei, alguns são santos de pó canochoso. Todos já cometemos erros. E sabe, os erros são diferentes. Há erros que são coisas mais simples, que se resolvem facilmente. E há outros erros que às vezes é mais complicado, não é? De resolver, e as consequências são diferentes. Mas isso não significa que nós nos possamos arrepender e restituir na medida do possível. Sabendo que Deus é perdoador. Então não se pode ferir uma pessoa por um erro. Uma pessoa que erra uma vez, não se pode pôr uma cruz em cima. Tem que se olhar para a pessoa. Tem que se olhar para aquela pessoa, porque além do... o erro não define a pessoa. A pessoa está para lá do erro. Todos erramos. Mas o que conta é o que nós fazemos com o erro que nós cometemos, com a nossa vida quando nós erramos. E nós podemos fazer duas coisas. Ou podemos deitar fora a nossa vida, como fez Judas, ou depositá-la aos pés de Jesus, como fez Pedro. É isso que nós somos chamados a fazer. Não temos outra opção. Ou deitamos a nossa vida fora e dizemos: olha, eu já falhei, e se calhar já falhei mais do que uma vez. Pedro também negou Jesus 3 vezes, não se esqueçam. Se calhar já falhei mais de uma vez, nunca mais atino, esta cabeça não tem juízo, estou sempre a fazer asneira. Olha, eu vou desistir. Vou desistir da minha vida. Vou-me suicidar espiritualmente. Não quer dizer que seja fisicamente, mas vou-me suicidar espiritualmente. Pronto, eu já decepcionei Deus tantas vezes que Ele já não vai olhar para a minha cara. Ele já não vai investir na minha vida. Isso é diabólico, esse pensamento. Porque Deus é o Deus das novas oportunidades. Deus é o Deus que perdoa 70 vezes 7. Amém. Deus é o Deus de misericórdia e o trono de Deus é um trono de graça. Mas se nós nos arrependemos verdadeiramente, então nós depositamos a nossa vida
aos pés de Jesus, aos pés da cruz do Senhor Jesus. E quando nós reconhecemos que o perdão de Deus está disponível para nós, através dessa coisa que nós chamamos graça, e que nem nós somos capazes de definir bem o que é. Veja bem, a graça de Deus é um conceito difícil de definir. E nenhum ser humano consegue defini-lo, nenhum teólogo consegue defini-lo bem, 100%. Porque é uma coisa que tem a ver com a natureza de Deus. E como nós não conseguimos definir a natureza de Deus por palavras humanas, porque estamos muito cá em baixo e Deus está muito longe, também não conseguimos definir a graça de Deus, que há qualquer coisa que está ligada à natureza do próprio Deus, de quem Deus é. Então uns dizem, a graça de Deus é o favor imerecido. É verdade, é um favor que nós não percebemos, mas é muito mais do que isso. A graça de Deus transcende esse conceito, vai muito mais longe, é alguma coisa que nós não podemos compreender. Na parábola dos trabalhadores da última hora, que Jesus ensinou, aqueles trabalhadores que chegaram mais na última e que foram para o campo trabalhar pouco tempo, receberam o mesmo que os outros. E os primeiros começaram a reclamar. Eles não compreendiam a graça de Deus. Isto é falta de compreensão do que é a graça de Deus. E muitas vezes acontece que alguém que acha que tem uma vida mais ou menos limpa, embora todos temos o nosso lado lunar, não é? Todos fazemos as nossas asneiras, umas vezes são mais pequenas, outras vezes são mais passam despercebidas e as pessoas não notam e tal. Quando alguém falha, nós estamos logo com uma metralhadora a atirar em cima dessa pessoa. A mesma coisa que os trabalhadores do campo na parábola fizeram. Os que foram trabalhar às 8 da manhã para o campo receberam aquilo que estava acordado, combinado. No fim do dia receberam a sua jornada. Os que foram ao meio-dia também receberam o que estava combinado, que foi o mesmo valor. E os que foram já 1 ou 2 horas antes de acabar a jornada, receberam o mesmo. E os primeiros começaram a reclamar, então, gente, estamos aqui fartos de trabalhar. Faz lembrar o quê? A parábola do filho pródigo. O irmão mais velho disse, então tu me deste metade da fortuna, da herança a este bandido, e agora ele vem aqui e disparata tudo, e eu estou aqui farto de trabalhar, e tu nunca me deste um cabrito para eu me entreter com os meus amigos. E o que é que o pai disse? Filho, tu estás sempre comigo. Aquilo que Deus quer é que tu estejas com Ele. Não interessa se nós chegarmos muito cedo, se chegarmos a meio do dia, no meio da nossa vida, se chegarmos na última hora, isso não interessa nada. O que interessa é que Ele quer estar contigo. E o filho mais velho, filho, tu sempre tens estado comigo. O que é que tu queres mais? A minha graça te basta. Tu tens estado sempre comigo. Queres que eu feche a porta ao teu irmão? Porque ele cometeu um erro? Um erro não define uma pessoa para Deus. E também não devia definir uma pessoa para nós. Amém? Amém. Então, Pedro não era melhor do que Judas. Judas não era pior do que Pedro. Eles estavam ao mesmo nível. O que fez a diferença, a única coisa que fez a diferença, a única coisa foi a atitude deles perante o erro que eles cometeram. Irmão, se tu cometeres um erro na tua vida, um erro que tu achas que é complicado, por favor, age como Pedro, não ajas como Judas. Não te suicides espiritualmente, não desistas da casa do Pai, não esqueças Deus na tua vida, mas pelo contrário, chega-te mais a Ele. Faz como o filho pródigo que voltou para os braços do Pai. Faz como Pedro, que depositou a sua vida aos pés de Jesus e o serviu até à morte. E consta que foi martirizado por causa do Evangelho. Ele restituiu, ele sentiu o perdão de Deus. Ele pôde ser um homem tremendo no reino de Deus. E é isso que Deus espera que todos nós sejamos. Amém. Eu quero cantar uma música muito simples, antes de nós nos despedirmos, com a nossa bênção final.
É uma música que fala do milagre que é a criação de Deus, mas do milagre maior que é a nossa salvação. Uma música muito simples que eu ouvia quando era criança. Amém. Glória a Deus.